A aula agora é gostosa, vamos comer chocolate, né? Ah, é melhor que tem. Melhor ramo do direito, né? Lembrando, né, pessoal, o direito ele é uno. Ele é um só. Para fins didáticos, ele é dividido em ramos. Mas o direito é um só. Para fins didáticos, a gente divide direito penal, administrativo, processo penal, constitucional. Mas o direito é um só. Distribui pessoal, porque agora a aula é gostosa, não também? Não, daqui não, eu quero, esse aqui é muito grande. Eu quero um desse. Já que a aula agora é gostosa, né? E é de uma vez só, não fica esse negócio de morder, não. Ó. Não fica essa... Chegar lá atrás. Peraí. Isso aí é pra ele. Agora ela é gostosa. Ó. Pessoal, não é de tal de vocês. Não é de tal de vocês. Direito penal. Tem assim um tópico, ó. Princípios, né? Princípios. Em todo edital. A gente tá falando da aula da guarda, né? Mas todo edital tem o quê? Princípio. No edital da guarda municipal tem princípios. Então, é uma questão certa na prova de princípio, né? Então vamos trabalhar esses princípios penais. Certo? Princípios penais. Questão 1 aí, ó. Fala do princípio da insignificância. Ô, Tiago, por que essa questão 1 não é da banca Consulpan? Porque não tem, procurei, mas não tem questão de princípios da banca Consulpan. Né? Desses princípios não tem. Aí eu coloquei a do SESC, mas coloquei aí o quê? Só para eu saber que eu tenho que trabalhar princípios, né? Porque vamos, você está preocupado com resolver a questão, você vai fazer o seguinte, ó. Princípio da insignificância ou bagatela própria, sim, né? Existe a bagatela própria e imprópria. Bagatela própria é sinônimo de princípio da insignificância. É uma causa supralegal. Por que supralegal? Não está na lei, né? Supralegal não está na lei. De exclusão de tipicidade o quê? Verdadeiro. Não adianta fazer isso aqui embora? Não. O que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Pessoal, ó. Quem já estudou, recorda. Quem não estudou, preste atenção. Conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime. O crime é um fato típico, ilícito, praticado por um agente culpável. Então temos ali fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Muitos chamam isso de árvore do crime, né? Então vamos lá. Crime é fato típico, ilícito, também chamado de quê? Antijurídico. Terceiro substrato do crime, culpabilidade. Ah, Tiago, uma vez eu fiz uma questão aí, perguntou o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime é esse. É você dividir o crime em 3 o quê? Substratos. Fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo? Porque, pessoal, nós temos o conceito formal de crime, conceito material de crime e temos o conceito analítico de crime. O conceito formal, quem traz é a lei. O que é crime? Também chamado de delito, né? De acordo com o conceito formal, lei, ali na parte de introdução, né? Vai dizer o quê? Introdução ao CP, né? Vai dizer o quê? Crime é punido com reclusão, detenção e ou multa, né? Ele vai diferenciar crime de contravenção, né? Contravenção é prisão simples e ou multa, né? Dentre outras diferenças, né? No crime a gente vai ver que a pena máxima é até 40 anos. Na contravenção, até 5 anos. Crimes, eles se procedem mediante ação penal pública condicionada, incondicionada ou privada. Já as contravenções penais são perseguidas ali mediante ação penal pública incondicionada sempre, né? A extraterritorialidade eu vou aplicar aos crimes. Eu não aplico extraterritorialidade às contravenções. Mas vamos lá. Conceito formal. Conceito material, toda aquela conduta é relevante ali, né? Que ponha em risco ou lesione ou põe em risco bens jurídicos relevantes, né? E aí temos o conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável. Aí olha só, no fato típico a gente tem o quê? Conduta,
A conduta ela pode ser dolosa, quando você tem intenção, né? Ou culposa. Pode ser comissiva, fazendo alguma coisa. Ou omissiva, né? Você pode praticar um crime deixando de fazer alguma coisa. A gente tem o que aqui mais? Nexo causal ou nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, né? A gente tem resultado. A maioria dos crimes, né? Tem resultado material, mas nem todo crime tem resultado material, né? Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado material. Tranquilo? E a gente tem... Arnaldo, é? Aldemir, né? Aldemir. Ó, a gente descarregou o quê? Não. Tipicidade. Aldemir, olha só. A tipicidade, até pouco tempo, até um tempo aí, para o fato de ser típico, a análise era o seguinte. Você olhava para a situação e olhava se aquela situação correspondia a algum tipo penal ali previsto na lei. A gente chama isso de tipicidade formal. A subsunção do fato à norma. Então, era assim, ó. Eu vi uma pessoa subtraindo coisa alheia móvel para ela, para si ou para outrem. Eu vi. Se eu olhar para essa conduta e olhar para o tipo penal do artigo 155, ele vai se amoldar, o Lego vai se encaixar. Porque o que é que diz o artigo 155? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eu vi o cara fazendo isso aí. Opa, você vai dizer o quê? Houve a tipicidade formal. Perfeito aqui, até aqui? Tipicidade formal significa a subsunção do fato à norma. O encaixe perfeito. Ah, fulaninho efetuou disparo de arma de fogo, matou o outro. Opa, artigo 121. Mataram alguém. Beleza? Eu não estou analisando agora a legítima defesa, nada disso. Eu só estou analisando o encaixe do fato à norma. Isso é tipicidade o quê? Formal. Formal. Tranquilo? Modernamente, a tipicidade não basta ser o quê? Formal. Para o fato ser típico, Aldemir, a tipicidade não basta ser formal. Não basta haver uma subsunção do fato à norma. Só isso não basta. Para o fato ser típico. Deve estar presente a chamada tipicidade o quê? Material. E o que é que significa a tipicidade material? Significa que aquela conduta, além de ter previsão na lei, tipicidade formal, além disso, aquela conduta deve ofender ou expor a lesão, lesionar ou expor a lesão de forma grave, aquele bem jurídico protegido. Nesse meu exemplo, o bem jurídico é o quê? Patrimônio. Tranquilo? Beleza. Então você sabe que, para eu dizer, ó, isso é um fato típico. Tipicidade formal e material. Perfeito? Tipicidade formal, subsunção do fato à norma. Tipicidade material, peraí. Aquela conduta atingiu de forma grave aquele bem jurídico protegido? Se a resposta for sim, está presente a tipicidade material. Porque se não houver, Aldemir, essa tipicidade material, não há crime. Perfeito? Por isso que quando você vai no supermercado, por exemplo, a gente tem esses exemplos de livro, né? Supermercado. E você subtrai, sei lá, você vai num Bom Preço, tem lá uma caneta, Bic, pacotezinho de biscoito. Você subtraiu. Marca texto. Hã? Geralmente é biscoito, a gente esquece de pagar. Pronto. Aqui, ó. Rende mais, né? Rende mais, né? Supermercado rende mais. Tem um bem aqui pertinho, né? Pronto. Você chega lá, Aldemir, no rende mais. E com a intenção, claro, a questão tem que trazer isso pra você, essas informações, né? Você não tem como adivinhar.
Aí vê só. Com a intenção de subtrair, de praticar o 5-5, né, o furto, você vai lá, pega um objeto lá, pacote de biscoito, subtrai. Aí a primeira pergunta é, houve a chamada tipicidade formal? Sim. Subtraiu para si ou para outra, coisa ali é móvel. A coisa é alheia, né, do supermercado, e é móvel, né, um pacote de biscoito. Pegou. Tipicidade formal está presente. Aí vê só. Pacote de quê? O melhor biscoito que existe, né? Bono. Não vem com treloso não, porque é bono. Treloso é segundo lugar. Treloso é segundo lugar. Treloso, segundo lugar. Aí vê só. Você subtraiu um biscoito desse. Tipicidade formal. Agora a pergunta é, houve a chamada tipicidade material? Ou seja, perguntando de outra forma, aquela lesão que você provocou atingiu de forma grave o patrimônio do Redimais? O patrimônio do Redimais vai sofrer alguma consequência grave por um pacote de biscoito? Não. Nesse exemplo, né? Não. Não vai. Se ele, o agente, não atingiu de forma grave o bem jurídico, que nesse caso é o patrimônio, do Redimais, você concorda que não está presente a tipicidade material? Que a tipicidade material diz respeito a isso, né? A ofensa grave ao bem jurídico, né? Então, você pode concluir que se você sair daqui agora e lá no Redimais subtrair um pacote de biscoito com essa intenção, não é para matar a fome não, porque se é furto famélico é outra coisa, estado de necessidade. Você vai lá subtrai na safadeza mesmo. Você quer praticar um 5-5. Você vai lá, leva um pacote de biscoito. É possível afirmar que você não praticou o crime? Negativo, não é crime. Fato atípico. Fato atípico. Eu estou avisando a vocês, olhem. Tipicidade, para você dizer que fato é típico, ele tem que ter uma tipicidade formal e material. A tipicidade formal nesse exemplo ocorreu porque ele subtraiu uma coisa ali móvel para ele. Essa subtração do biscoito atingiu de forma grave o patrimônio do Arcomix, do Redimais, do Bom Preço. Atingiu? Não. Se não atingiu, não temos a chamada tipicidade do quê? Material. Se não temos a tipicidade material, a tipicidade, que é um gênero, ele não está completo. Logo, o fato é atípico. Se não houve a tipicidade material, sabe quem chegou aqui na conversa para dizer que esse fato é atípico, que não há tipicidade material? Sabe quem foi que chegou na conversa? Foi um princípio. Princípio da insignificância. Ou bagatela própria. Ou bagatela própria. Então, quando o princípio da insignificância ele está presente, ele está dizendo o seguinte, ó, é sua conduta não ofendeu de forma grave o bem jurídico. Ou seja, não há tipicidade material. Formal há, a material não. Então, o princípio da insignificância que não está na lei, ou seja, supralegal, é uma causa que exclui a tipicidade na sua forma material. Entendeu? O fato, quando o princípio da insignificância está presente, ele já nasce o quê? Atípico, não é crime. Eu não estou dizendo que é contrário ao direito, que não é o ilícito civil. Ela pode cobrar civilmente você. Agora, dizer que é crime, se você pega isso aí e leva para um delegado de polícia, ele vai olhar assim, a princípio da insignificância. Eu só posso instaurar o inquérito dentro de crime. Isso aqui não é crime? Tchau. Claro que no caso concreto vai ter gente que vai instaurar o inquérito. Ele não vai adotar o princípio da insignificância, mas está escrito para fim de prova. Fim de prova. Não, outra coisa, esqueça a prática. Se você ficar com prática aqui, você vai se quebrar. Aqui que eu digo no estudo, seu estudo para concurso, esqueça. Vamos para a teoria, eu quero cair em prova. Certo? Então perceba. Você subtraiu. Certo? A tua pergunta era qual? Diz aí. É porque não deixa de ser um crime, né? Tipo, Deixa de ser um crime. isso é significância, mas do fato de você furtar não deixa de ser um crime. Deixa de ser sim. Se você está falando que o princípio da insignificância está presente, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Mas então, e se eu for, eu não quero bater de frente, mas e se eu fizer isso diversas vezes? Então eu posso... Ah, peraí. Aí você colocou um si desse tamanho, ó. Você colocou reiteração de conduta e você é um criminoso habitual. Ah, aí a gente vai fazer a seguinte... peraí. Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta. Em relação ao criminoso habitual, eu vou aplicar a insignificância? A regra vai dizer não. É
deixa de ser crime o fato de você contar. Eu entendi essa pergunta aí. Não, olha, veja só. Cuidado, como é teu nome mesmo? Arnaldo. Aldemir Arnaldo, né? Arnaldo, veja só. Se a sua conduta não ofendeu de forma grave o bem jurídico, você vai dizer que não está presente a tipicidade material, concorda? Se não está presente, meu irmão, a tipicidade material, não tem crime não. O que você pode dizer é o seguinte, ó, não deixa de ser uma tipicidade formal. Aí, você pode dizer assim pra mim, ô Tiago, tu fez esse teu exemplo aí, não deixa de estar previsto no Código Penal. Realmente não deixa de estar previsto, a conduta. Agora, dizer que é crime, não, isso aí não é crime. Por quê? Está presente quem? O princípio da insignificância. E o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Na sua prova vai dizer que o princípio da insignificância exclui a tipicidade formal. Tipicidade material. Ou seja, o fato é atípico. E a gente vai trabalhar princípio da insignificância, tem um sinônimo, né? Bagatela própria. Bagatela, né? Infração bagatelar, pequena. Ínfima, né? E no princípio da insignificância, pessoal, o que é que a gente vai... Ó, aqui, ó. Tipicidade formal, já sabemos o que é. Tipicidade material. Ofensa grave ao bem jurídico, né? Se não tem, não há crime. Ó, se eu não tenho isso aqui, preste atenção. Se eu não tenho isso aqui, eu não tenho isso aqui. E se eu não tenho isso aqui, eu não tenho isso aqui. Exclui fato típico. Concorda? Porque tem que estar tudo presente. Tudo presente. Perfeito? Beleza. Falando em princípio da insignificância, o que é que a gente deve lembrar aqui? Requisitos para a aplicação dele, requisitos para a sua aplicação. De acordo com o STF, são requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria. É aquela menina, né? Mari. Só que Mari... Até minha filha sabe, tem 4 anos. Ô Lili, precisa da insignificância. Ela fala, Mari. Ela fala. Aí eu falo, Lili, mas não basta saber isso. Tem que saber o que é que tem dentro. O conteúdo. O que é que significa isso aqui? Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pessoal, por que eu falo que vocês devem memorizar isso? Porque a questão fica trocando. Fica trocando. Pois é, uma questão fez assim, uma questão falou assim, ó. Um dos vetores, né, do princípio da insignificância, nenhuma periculosidade social da ação. Aí tu decora Mari, pô, Mari não tem N. Só que nenhuma é a mesma coisa que o quê? Ausência. Então, o conteúdo é importante você saber. Certo? O conteúdo é importante, né? Então, de acordo com o STF, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Princípio da insignificância, lembre, retira a tipicidade material. A questão vai dizer para você que é formal, não material. Tranquilo? Beleza. Então, assim, com isso a gente consegue resolver a questão, né? Ó, olha o que a questão disse, pessoal. Super legal, porque não está na lei. Exclui o quê? Tipicidade material. Se está presente o princípio da insignificância, o fato é atípico. Não é crime, certo? Pessoal, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora. Supermercado. Supermercado, né? Rende mais. Supermercado da família, compre lá, viu? Rende mais. Supermercado da família. Não, da família concorrente. É onde seu dinheiro rende muito mais. Ah, supermercado rende mais. Onde, não é aonde, né? Não vai a algum lugar. É onde seu dinheiro rende muito mais. Rende mais. Rende mais. Compre lá, pessoal. Só vou comprar lá agora. Na verdade, eu compro lá também. Vê só. Lá em Olinda que eu tô agora, viu? Lá em Olinda, eu rende mais de Olinda, viu? Eu rende mais de Olinda. Não é aqui não. Ó, pessoal, vê só. Aldemir, tu chega ao supermercado. Chega ao. Não chega no. Ao. Você foi lá, numa prateleira e pegou
um biscoito com a intenção de furtar. Artigo 155. Você pegou o biscoito, tá aqui o biscoito da prateleira, né? O que é que você fez? Pegou. E você tá lá, de frente da prateleira ainda, com o biscoito na mão. A minha pergunta é, esse crime tá consumado? Oi? Opa! Essa resposta, eu vou dizer que eu queria e não queria, né? Eu não queria para você acertar, mas eu queria para eu explicar. Perceba. Ó, isso é importante, sério agora, sério. Ó, existe uma teoria que a gente usa para o furto e para o roubo. A teoria para a consumação. A teoria para a consumação do furto e também serve para o roubo é a teoria da amócio, se escreve amótio. Amócio ou apreêncio. Vou escrever aqui para vocês. Olha só. Ordem, preste atenção. Isso aqui é importante. Bem grande. Amócio. Se fala amócio, mas se escreve amótio. Ou apreêncio. Tem uma diferença básica, mas para vocês não. Isso aqui é a mesma coisa. Sinônimos. Tranquilo? Aí vê só, Aldemir. De acordo com essa teoria que a gente adota, nosso ordenamento jurídico penal adota isso aqui. Para fim de consumação de um crime desse patrimonial, basta a inversão da posse. Então vamos lá. Tá aqui, ó, o aparelho celular de Tonico aqui. Se eu tenho intenção de furtar, tiro da posse dele para mim, o crime está consumado já. Percebeu que o crime está consumado? Beleza? Nesse exemplo aqui. O celular aqui, ó, não está na posse dele mais, está na minha posse. Eu não inverti a posse? Se eu invertir a posse, o crime está consumado. Isso é o que a gente adota. Amócio e apreêncio. Beleza? Basta a inversão da posse. Eu não preciso de uma posse mansa e pacífica. Ou seja, uma posse desvigiada para consumar o crime. Não, o crime já está consumado. Aí eu vou chegar no rei demais aí. Aí vê só. Quando você pega um bem lá, e eu tô lhe afirmando já, a pessoa quer furtar, e chega na prateleira e pega o biscoito, você concorda que a posse que estava do rei demais agora está com você? Quando você pega ele na mão, esse crime já está consumado. Perfeito? Eu vou tirar a sua dúvida aí. Está consumado. Por quê? Porque você concorda que ele inverteu a posse? Ele não inverteu a posse? Não está com ele agora? De acordo com essa teoria que a gente adota, só precisa disso. O crime está consumado. Na prática, que você não deve ficar levando para a prova, na prática, por que o pessoal, os vigilantes, espera a pessoa sair do supermercado? Sabe por quê? Não. Ele espera sair porque perceba, como é que alguém, a gente aqui no X-Men, como é que ele vai adivinhar o dolo? Como é que ele vai adivinhar o teu dolo? Se eu pego isso aqui do supermercado e coloco no bolso, pro direito penal, o crime está consumado. Mas, eu sou obrigado a usar cestinha? Não. Eu sou obrigado a usar carrinho? Sabe pra quê? Porque se ele for abordado, na prática isso, ele vai alegar o quê? Não, pô, eu botei aqui o bolso só pra não cair, eu vou levar pro caixa pra pagar. Se ligou? A prática? Só que, Aldemir, para fim de prova, se ele tá com essa intenção, se ele pegou da prateleira, tá consumado o crime. Certo? Tiago, como eu vou adivinhar o dolo do agente? Esse é o problema da prática. Na questão ela vai te dizer. É por isso que eu disse para você. Tiago, com o dolo de subtrair, foi lá no supermercado da prateleira e subtraiu. Eu preciso sair do supermercado? Não. Na prática, eu vou ter que sair para o segurança dizer assim, olha aí que ele queria furtar, ó. Saiu? Porque se ele for abordado dentro, o cara vai dizer? Não, pô, botei só no bolso, eu vou pagar aqui. Você entendeu o porquê? É. Você entendeu o porquê? Junto com o acento, o porquê disso aí. Percebeu? Então, cuidado com isso. Não precisamos, para fim de consumação do furto, do roubo, posse mansa e pacífica, não. Basta a inversão da posse. E quem é que diz isso? Essa teoria aqui, ó, amócio ou apreêncio. Leve isso para a sua prova. Basta a inversão da posse. Tranquilo? Beleza. Continuando.
Continuando. 2. Ele quer a opção correta, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, concomitantemente ao momento do resultado. Pessoal, lei penal no tempo, lei penal no espaço. Né? Lei penal no tempo, lei penal no espaço. Pessoal, considera-se praticado o crime se ele está falando momento, olha só. Momento, Aldemir, ele está perguntando quando esse crime foi praticado, né? Se é momento, tempo do crime, tempo. Tempo é quando. Não é isso? Quando? Tempo do crime. Quem já estudou isso vai lembrar, né? Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo, atividade. Basta isso aqui? Você tá até aí, você está raso. Teoria da atividade. Eu sei que, porque eu decorei luta, que a teoria da atividade se aplica ao tempo do crime, né? Certo, mas o que significa teoria da atividade? Porque a questão cobra. Eu só pergunto aqui, eu quero que você aprofunde, porque a questão te cobra. Se não te cobrar, você não precisa, não. O que significa teoria da atividade? A teoria da atividade diz o seguinte, e que a gente adota para o tempo do crime, né? Ela diz o seguinte, teoria da atividade. Esse crime é considerado praticado no momento, naquele momento que houve ação ou omissão criminosa. Mesmo que outro, ainda que outro, seja o momento do resultado. Se eu efetuo o disparo de arma de fogo aqui com a intenção de matar, ânimo necande, né? Intenção de matar. 10 de janeiro. Você morre 10 de março. Eu te pergunto, quando o crime foi praticado? 10 de janeiro. Mas por que eu chego a essa conclusão? Por causa da teoria da atividade. Porque ela vai dizer assim pra gente, ó. Ao você analisar esse crime aí, adote a teoria da atividade, que diz o quê? O crime é praticado no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento dos disparos de arma de fogo aqui, ó. Mesmo que outro, 10 de março, seja o momento do resultado. O cara morreu 10 de março. Eu não olho pro resultado. Eu olho para o momento que houve a ação ou omissão. Nesse meu exemplo, a ação foi o quê? Disparo de arma de fogo. Beleza? Para o lugar do crime, o lugar, aí eu não estou perguntando quando mais. Estou perguntando onde. Não é lugar? Eu estou perguntando onde aconteceu esse crime. De acordo com luta, lugar, ubiquidade. O que significa ubiquidade? Bi vem de 2, né? Ubiquidade é porque eu uso duas teorias ao mesmo tempo. Eu uso a da atividade e a do resultado. Porque teoria mesmo só tem 2. Atividade e resultado. Quando eu misturo essas duas, eu chamo o quê? Uma terceira, ubiquidade. Então eu levo em consideração para o lugar do crime, tanto aquele lugar que teve ação ou omissão, como aquele, ou seja, também aquele que houve o resultado. É por isso que eu chamo de teoria da ubiquidade. E lugar do crime, teoria da ubiquidade, a gente vai utilizar isso para crimes à distância. Também chamado de espaço máximo. Significa que crimes acontecendo em países diferentes. Cuidado, viu? Países diferentes. Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos. Isso é um crime à distância. Então, Aldemir, se eu pego uma carta-bomba, confecciono ela aqui no Brasil, para estourar lá na Casa Branca, e ela estoura lá e mata quem eu queria matar, por exemplo, se eu te perguntar onde o crime foi praticado, qual é a resposta? Não é ubiquidade? Tanto o lugar que teve a ação, que foi a confecção, o envio, quanto aquele que teve o quê? O resultado. Você vai responder que o crime foi praticado no Brasil e nos Estados Unidos. Porque é tanto naquele lugar que teve a ação ou omissão e também naquele que teve o resultado. Ou deveria ter o resultado no caso da tentativa, entendeu? Cuidado com isso. Ubiquidade é para crimes à distância, certo? Também chamado de crime de espaço máximo. Tranquilo. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro... Olha o erro aqui, ó. Ainda que outro seja o momento do resultado. Essa questão cobrou a literalidade, né? Falso. B. Ó, lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão.
no todo, independente do ocorrer o resultado, não. Lugar do crime, eu vou levar em consideração aquele que teve ação, omissão e aquele em que houve o resultado. Beleza? Então, nada independente aqui, falso. Lei excepcional e temporária. Aldemir, olha só. Lei excepcional e lei temporária. O que é que você precisa saber? Sendo objetivo para a sua prova. Lei temporária, a gente sabe a data do início e sabe a data do fim dela. Beleza? Então, é uma lei penal que você sabe a data do início e sabe a data do fim. Então, imagine uma lei penal criada exclusivamente para a Copa do Mundo. Ela vai vigorar durante a Copa do Mundo, durante uma Olimpíada. Você sabe o início da Copa do Mundo? Sabe. Sabe o fim? Sabe. Se ela vai trabalhar só durante esse tempo, o nome disso é lei temporária. Beleza? Lei temporária, resumo. Eu sei a data do início e sei também a data do fim. Perfeito? Já a lei excepcional, eu sei a data do início. Mas não sei, eu sei que ela vai acabar, mas não sei quando é que é. O fim, beleza? É uma guerra. Eu sei quando começou, mas eu sei o fim? Não. Uma pandemia, eu sei quando começou, mas eu sei o fim? Não. Eu sei que ela vai acabar um dia, mas eu não sei o fim. Então percebeu que a diferença de conceito de temporária e excepcional é só esse? Medida provisória também? Hã? Medida provisória também pode ser uma lei temporária? Não. Medida provisória é outra coisa. Ela vai vigorar com força de lei durante algum tempo, mas a gente não coloca nessa classificação não, é outra coisa. Ó, na sua prova, primeira pergunta que pode trazer é a diferença entre elas. Lei temporária e lei excepcional. A diferença é conceitual. Qual é o conceito de lei temporária? Sem início e sem o fim. Qual é o conceito de lei excepcional? Sei o início, mas não sei o fim. É só isso. É só isso. Beleza? Agora, esse é o ponto de divergência entre elas, né? Não é a diferença? Sei início e sei o fim, temporária. Sei o início e não sei o fim, excepcional. Mas elas têm ponto em comum. Quando você pratica um crime durante a vigência dela, ainda que ela acabe, quando acabou, por exemplo, a Copa do Mundo, você estava sendo processado ainda, acabou a Copa do Mundo, você continua sendo responsabilizado pelo ato que praticou na vigência dela. Então, uma lei, quando ela é revogada, mas ela continua valendo, a gente chama isso o quê? De ultraatividade. Então, uma característica das leis excepcionais e temporárias, das duas, aí é o ponto em comum, é a ultraatividade maléfica. Bom, a gente continua respondendo, mesmo ela ter sido revogada, mesmo tendo acabado a Copa do Mundo, por exemplo, mesmo a guerra tendo acabado. Outra característica é a autorrevogabilidade. Quando acaba a Copa do Mundo, elas se autorrevogam. Quando acaba a guerra, elas se autorrevogam. Então, duas características em comum: ultraatividade maléfica e autorrevogabilidade. A diferença é conceitual. Sei início e sei fim, temporária. Sei início e não sei fim, excepcional. Certo? Quando você fala no fato que ela não... que acabou a vigência dela, e você continua respondendo por ser mal, então quer dizer que ela não prescreve? Que ela não prescreve? Não. Não prescreve o crime cometido? Não é isso não. Falei isso não. Não. Me entendi. Veja. Crimes imprescritíveis. Constituição Federal. Racismo. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. 3TH não. Ali é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Mas são prescritíveis. Eu estou falando do imprescritíveis. Só temos racismo e ação de grupos armados. Só. Tranquilo? É ou não é? O 3TH, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Mas são prescritíveis. Agora, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Quando você está falando de lei temporária excepcional, não estou dizendo que ele não prescreve. Eu não sei qual é o crime que ele criou ali, não estou dizendo que ele prescreve. Claro que ele vai prescrever. Mas o que eu estou dizendo é, você pode... qual é a regra? Você praticou um fato. Aquele fato que você praticou
já não é mais crime, porque era uma lei temporária. Ela já acabou. Hoje não é crime isso mais. Você vai continuar respondendo? A regra do direito penal seria não. Seria não. Mas, como a gente está falando de lei temporária ou excepcional, você vai continuar respondendo por aquele fato praticado na vigência dela. Quando uma lei, embora revogada, continua vigendo fato para frente, isso é ultratividade. Entendeu? Mas não quer dizer que ela vai ser, que ela não vai ser, que não vai prescrever, né? Prescrever, né? Então vamos lá. Mas as questões da Consulpan pedem muita literalidade, né, pessoal? Mas tem que entender, né? A lei excepcional, que você já sabe o que é, ou temporária, que você também já sabe o que é, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Pessoal, em outras palavras, essa letra C está falando da ultratividade. Maléfica. A gente usa isso de forma excepcional no direito penal, né? Porque a lei andar no tempo, que é a extratividade, retroatividade e ultratividade, é só benéfico. Mas quando a gente está falando de lei excepcional e temporária, aí vai ter ultratividade maléfica. Então essa questão está certa. Muda até de cor aqui. Essa questão está correta. Agora pediu a literalidade do CP, né? Literalidade, tá certo, né? Mas entendeu que, com outras palavras, ele está dizendo que elas serão ultraativas e de forma maléfica, né? É uma exceção. D. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública no território brasileiro ou em alto mar, bem como as aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Pessoal, qual foi a lambança aqui? Deu uma misturada aqui, né? Hã? Pois é. Ó, se liga. Aldemir, presta atenção. Aeronave ou embarcação? Quando é que tu vai considerar uma aeronave ou embarcação uma extensão considerada território brasileiro, onde quer que ela se encontre? Qualquer lugar do mundo, atracado, não importa. Se essa aeronave ou essa embarcação for do governo brasileiro ou privada, mas a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar do mundo onde ela estiver, é considerado território brasileiro. Tranquilo? Então, Aldemir, se eu estou numa embarcação aeronave do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro e pratica um crime ali dentro, a lei brasileira vai alcançar esse fato, não vai? Ele vai ser julgado perante as leis, segundo as leis brasileiras. Mas de acordo com o princípio da territorialidade ou extraterritorialidade? Territorialidade, né? Mas por que territorialidade? Porque é a extensão do território brasileiro, certo? Beleza. Alto mar nada. Isso aqui não é. Ó, natureza pública. Presta atenção, natureza pública. Onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. Vocês têm sorte que... Que horas são? Vocês têm sorte que... Não é o caso hoje, né? Deve revisar o caveirinho, porque senão vocês iam revisar. Tranquilo, pessoal? Aí, vamos para 3, né? Aqui tem poucas questões, né? Não precisa chorar muito, não. Vamos lá. A alternativa correta. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ainda que não tenha sido pedida a extradição. Pessoal, esse assunto aqui, lei penal do espaço, né? São os casos de extraterritorialidade. Aldemir, se alguém uma vez te indagar assim, ó. Aldemir, o que é extraterritorialidade? Você responder assim, ó. Não responda com amadorismo, não. Amadorismo é assim, ó. Extraterritorialidade, o nome está dizendo. Extraterritório é um crime praticado fora do Brasil. Ponto final. Amador. E aí está errada a resposta. Extraterritorialidade significa o seguinte. É quando o crime, Aldemir, é praticado fora do Brasil, ok? Mas
A lei brasileira vai alcançar isso aqui. Esse crime será submetido às leis brasileiras. E isso é extraterritorialidade. Perfeito? Porque, veja, crime cometido fora do Brasil, agora mesmo está acontecendo vários, tá não? Estão acontecendo vários. E só pelo fato de ser fora do Brasil, eu estou falando de extraterritorialidade? Não. Extraterritorialidade, aqui, para o direito penal, significa um crime praticado fora do território nacional, fora, e sendo submetido às leis do Brasil. Isso é extraterritorialidade. Tranquilo? Eita, caso concreto. Veja só. O caso de Robinho, ele praticou o crime no Brasil ou fora? Fora. Fora. Esse caso de Robinho, foi o estupro, né? Estupro, né? Esse caso de Robinho, a gente vai analisar a hipótese de extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Condicionada e condicionada. Esse caso de Robinho foi praticado fora do Brasil, primeiro, né? A dúvida é um caso de extraterritorialidade incondicionada ou condicionada, né? Porque, veja só, hipótese de extraterritorialidade incondicionada, se é um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, foi o caso? Não. Que no contra patrimônio ou fé pública da administração direta e indireta, foi o caso? Não. Quem está ao serviço, foi o caso? Não. Genocídio com a agenda brasileira da foi o caso? Não. Então, excluímos aí a extraterritorialidade incondicionada. Na extraterritorialidade condicionada, aí ele vai trazer condicionantes a um crime praticado fora do Brasil. Tem que ser crime aqui e crime lá. Dupla tipificação. É. Deve haver tratado de extradição aqui e lá. Se eu não me engano, no seu caso concreto, né? O dele é hipercondicionado, né? O dele é hipercondicionada. Eu não sei se existe tratado de extradição. Qual foi o país mesmo? Itália foi? Foi na Itália, né? Eu não sei se existe esse tratado de extradição. Aí é analisar um caso concreto, que eu não sei, né? Provavelmente há. Haja, né? Eu acho que tem. Acho que tem aqui no Brasil no extraditor, não foi, cara? Hã? No Brasil no extraditor. Foi. Foi extraditor. César Batista, né? Foi. Aí vê. Só que, qual o grande problema de Robinho? Brasil extradita brasileiro nato? A bronca é essa. Ele praticou um crime fora do Brasil, extraterritorialidade, condicionada. Se ele preencher todas aquelas condicionantes ali, ele vai ser responsabilizado segundo as leis brasileiras. A gente não vai poder mandar Robinho para a Itália porque Robinho é brasileiro nato. Não existe hipótese, não existe extradição do brasileiro nato. Né? Mesmo aquela que você vê na Globo, aquilo é mentira. Também não tem não. Não existe exceção. É impossível extraditar um brasileiro nato, verdadeiro. Impossível. Não há exceção, verdadeiro, não há exceção. Então, o caso de Robinho pode ser, né? Pode ser. Né? O agente deve entrar no território brasileiro. Foi o que aconteceu, ele entrou no território brasileiro, né? E toda vez, e se ele preencher todas aquelas condicionantes, artigo 7º, né? Artigo 7º, aí pode ser, né? O caso de Robinho. Mas tem que analisar, não sei, né? O caso aí, mas eu tenho mais profundidade aí para falar sobre esse caso aí, né? A análise profunda aí do que aconteceu de fato. Então, vê só. A lei brasileira, aqui ele quer a literalidade do CP, né? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, princípio da nacionalidade passiva, né? O brasileiro está sendo vítima do crime, né? Fora do Brasil, ainda que não tenha sido pedido a extradição. E aí, Bob, tu vai botar o que disso aqui? Falso. Por que isso aqui está falso? Hã? Como é? A serviço? Isso aí é uma hipercondicionada, né? Pedido de extradição, requisição do MJ. Então, o que está errado é isso aqui, ó. Ainda que não tenha sido, não. Tem que haver esse pedido. Perfeito? Isso é a literalidade do CP, né? Letra B. A pena cumprida no estrangeiro
Eu não tá vendo, toda vez que é isso aí, eu falo pra vocês, né? Aí vem a questão agora, ó. Foi de quando? 2023. Aí tá lá no simulado, tá no Caveirinha, tá não sei aonde. Não, Tiago, aprofunda. Não, Tiago, mas é de guarda não, meu filho. É conselheiro do Tribunal de Contas aqui, ó. Foca no que cai, pessoal. Não importa a banca, não. Ó, o cara tá na prova, se o cara tá treinado, pena cumprida no estrangeiro. É SIDA, meu irmão. Tu vai aplicar isso aqui, ó. Ó, toda a prova. SIDA. Computa quando idêntica. Atenua quando diversa. É só pegar isso aqui e ler a questão. Vamos lá. Atenua quando idêntica. Atenua quando idêntica. Ó, SIDA. Escrever de novo. Atenua. Deixa eu botar aqui o laser, né? Você gosta de laser, né? Laser. Ó o laser. Ó o laser. Atenua. Combina com diversa. Você vai falar em computa quando é o quê? Idêntica. A questão só vai trocar. Olha o que ela fez. Atenua quando idêntica. Aí você vai lá no desenho e faz assim, ó. Atenua quando idêntica. Existe isso aqui? Não foi isso que ela fez, não? É só isso, pessoal. E outra tá incondicionada. Aí a questão faz... Aí você vai dizer o que aqui? Falso. Não é não. SIDA, aplica SIDA que dá certo. Pra incondicionada, né? Pra incondicionada? Ou esse SIDA, você aplica quando é. Ah, sim, é. Pra extraterritorialidade incondicionada, né? Um estudo mais profundo vai dizer isso. Pra extraterritorialidade incondicionada. Letra C. Lembre de SIDA, viu? A probabilidade de cair SIDA na sua prova é alta. E ele faz isso, ele coloca uma redação e tu, pô, já li isso. Você leu, mas não leu dessa forma, não. Você leu uma coisa parecida. Ele computa quando idêntica. Ele atenua quando diversa. Agora falar atenuar quando idêntica, né? Foi isso que ele falou, né? Nada a ver, né? C. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para sujeitar o condenado à medida de segurança. Verdadeiro ou falso? Hã? Verdadeiro, literalidade. Ó, pessoal, essa questão aqui, ela pediu literalidade, né? Veja só. Tá lá, né? Tá lá no nosso resumo, né? Olha só. Primeira pergunta que eu faço a vocês é o quê? Eu posso homologar a sentença estrangeira? Sim. Uma sentença de país estrangeiro, posso homologar no Brasil? Posso. Aí eu pergunto, né? A quem compete fazer isso? A quem compete? Não depende nada. Homologação de sentença estrangeira, a quem compete? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Essa é a segunda pergunta que eu faço. E aí eu pergunto assim, ó, homologar a sentença estrangeira que compete ao STJ, eu vou poder fazer essa homologação para duas coisas. Uma é sujeitar aquela pessoa à medida de segurança e outra é para reparação de dano ou outro efeito civil. É ou não é? Para sujeitar a pessoa à medida de segurança, eu preciso de quê? Tratado de extradição. Na falta de tratado, requisição do MJ. Para efeito civil, eu preciso de quê? Somente isso. E a questão não foi nem além. Ela só disse assim, ó, é possível eu homologar uma sentença estrangeira para sujeitar alguém à medida de segurança? Sim, tá aqui, ó. Acabou a questão. Aí eu te pergunto, você que chorou depois da prova. Você chorou, não foi? Ai, eu sofro tanto. Errei essa questão, Tiago, no dia lá. Um exemplo, né? Onde é que você joga na sua prova lá, né? Eu mandei você ler o CP todo dia. Poucos artigos. Eu mandei você ler o CPP. Eu mandei você ler a Constituição Federal. Lê-se. Aí é que tá. Não vai apontar dedo pros outros não, viu? Não aponte não. O erro é seu. Quando você passar, lembre-se, o mérito é seu também. Mas quando você se arrombar na prova, lembre-se que foi você que fez a merda. E não escutou alguém que tem alguma certa experiência e quis o seu bem. Faça isso. Não, você não leu. 80, 90% aqui não lê. É porque pode falar baixo que pega do mesmo jeito, que tá com o microfone aqui, né? 80, 90% aqui não lê a porra da Constituição.
a porra do Código Penal e a porra do Código de Processo Penal. E quer passar na prova como? Se 70% das questões correspondem à literalidade. O estudo da lei seca. Você estuda a lei seca e a interpretação da lei, claro. A gente tem que interpretar a doutrina, a jurisprudência, mas lei seca, imprescindível. Então, cuidado para lá, no dia que você se arrombar, você não colocar a culpa nos outros. É cheio de material, eu tenho material do... Eita. Eu tenho material de fulano, eu tenho um bocado de material, e você é o colecionador de materiais. É aquele filme, né? Colecionador de ossos. Você é o colecionador de materiais. Aí tu não foca em nenhum. Sabe o que é que tu faz? Eu sei o que é que tu faz. Tem um amiguinho, aquele que está estudando, ele fala, ei, desenrola aquele material, tu toma? Tu é o distribuidor de material. Porque tem tudo. Aí todo mundo vai junto contigo. Mas tu não estuda nada, meu irmão. Foca em um. Tudo é bom. Foca em um e vai. Certo? Ó, pessoal, vê só. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Pessoal, a gente vai considerar como extensão do território nacional, onde quer que se encontre, embarcação ou aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro. Olha o erro aqui, ó. Propriedade privada, não. Aqui tem que estar no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, esse aqui é o erro da letra D. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao aulão. Nós tivemos um problema de áudio aqui. Como eu falo bastante, né? E aí o microfone da lapela aqui descarregou. E aí a gente vai dar continuidade aqui para resolver as 3 últimas questões. Tá? Questões 4, 5 e 6. Vamos lá. Questão 4. O homicídio, artigo 121 do Código Penal, será qualificado se cometido, exceto. Perceba que essa questão que é uma assertiva que não trata ali de homicídio qualificado. Olha só, letra A. Sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Já temos a resposta aqui na letra A. Olha só, o homicídio, ele será considerado privilegiado, aqui é um exemplo de uma privilegiadora, né? Homicídio privilegiado, em 3 situações. Essa situação em curto-circuito, que é domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, e sob relevante valor moral ou relevante valor social. Relevante valor moral é o que diz respeito à sua pessoa, né? A sua pessoa. Por exemplo, eu vou e mato o estuprador da minha filha. Isso é um relevante valor moral. O relevante valor social diz respeito à sociedade. Então, por exemplo, é eu matar o estuprador ali do bairro. Então, você cometerá sim crime, mas será privilegiado, né? Ao causa de diminuição de pena. As demais assertivas, mediante paga ou promessa de recompensa, isso aqui é o chamado homicídio mercenário, é uma das qualificadoras, né? É um exemplo de motivo torpe, e a gente coloca aqui, aplica aqui a interpretação analógica. Motivo fútil é aquele motivo banal, você está no trânsito, bate o carro, e aí você desce do veículo e dispara, mata aquela pessoa, é um motivo fútil, também é uma qualificadora. E para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, né? Você mata uma pessoa para garantir a execução, ocultação de outro crime. Então, na letra B, C e D, temos qualificadoras. Na letra A, nós temos aí uma privilegiadora. Então, gabarito letra A. Questão 5. Sobre os crimes de furto e roubo, analise os índices abaixo. O crime de furto, cujo objeto é a tutela jurídica, é a propriedade e a posse, tem ação típica que consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Verdadeiro, pessoal. Essa questão está verdadeira. Vamos lá, vamos aqui para o quadro para eu explicar aqui o furto para vocês. Olha só, o que você deve saber em relação ao crime de furto? Temos aqui... Eu tudinho, ó. O crime de furto, a previsão é no artigo 155 do CP. O que é que a gente precisa saber aqui do crime de furto? Olha só. Furto, ele tem uma majorante de 1/3 se praticado durante o repouso noturno. Essa majorante de 1/3 é uma causa de aumento de pena.
Para a teoria do furto, a gente adota para consumação amócio, também chamada de apreêncio. Então, para fim de consumação do furto também para o roubo, basta a inversão da posse, né? Eu não preciso de posse mansa e pacífica, ou seja, a posse mansa e pacífica é dispensável. E aqui eu tenho as qualificadoras do furto, né? Em homenagem ao meu amigo Carlos, o feio Carlos, estava de CC. Esse velho sempre está. Então, essas aqui são as qualificadoras do furto. E quais são essas qualificadoras? Furto mediante rompimento de obstáculo, furto mediante fraude, e aí é importante saber aqui, né, a diferença de furto mediante fraude para estelionato. No furto mediante fraude, pessoal, olha só, eu uso de uma fraude, de um ardil, para eu, que sou agente, subtrair o bem. Então, eu desvio a atenção da vítima para que eu subtraia o bem. No estelionato, eu também uso fraude, eu também uso ardil. Esse é um ponto em comum entre o furto mediante fraude e estelionato. É o ardil, é a fraude. Mas no estelionato, eu uso esse ardil para iludir a vítima e a vítima que me entrega o bem. Então, no furto mediante fraude, eu uso fraude e eu pego o bem, eu subtraio. No estelionato, eu também uso fraude, mas a vítima que me entrega. Então, continuando. Furto mediante emprego de chave falsa. E essa chave falsa pode ser qualquer chave, não precisa ser uma chave igual à verdadeira, né? Não precisa ser uma cópia da verdadeira. Qualquer coisa que consiga abrir uma porta, né? Abrir uma fechadura é considerado chave falsa. Pode ser até um bilheiro aí de cabelo, um prendedor de cabelo. Pode ser micha, pode ser garrucha, qualquer coisa. Escalada. Lembrando que escalada, ela pode ser para cima ou para baixo. Então, a gente tem aquele filme Assalto ao Banco Central. Na verdade, assalto é sinônimo de roubo. Tecnicamente, o nome é furto qualificado ao Banco Central, porque eles cavaram um túnel em concurso de pessoas, né? Já temos uma qualificadora aí, cavaram um túnel, romperam obstáculo aí para subtração da coisa. Escalada, destreza. Destreza é aquele batedor de carteira, né? Destreza é o batedor de carteira. Concurso de pessoas, né? Temos aí o concurso de pessoas, né? 2 ou mais pessoas se juntam aí para praticar crime, né? Temos aí emprego de explosivo. Temos, e aqui, ó, pessoal, nesse primeiro aqui é emprego de explosivo. Eu utilizo o explosivo para furtar, né? Temos aqui veículo automotor que seja destinado para outro estado ou para o exterior. E aqui, diferente do tráfico de drogas, aqui o veículo deve transpor a fronteira. Temos semoventes domesticáveis de produção, é você subtrair vaca, boi, né? Animais de produção. E temos a subtração do próprio explosivo. Temos a subtração do próprio explosivo. Tranquilo? Então, se perguntar, existe algum crime hediondo aqui no furto? Essa hipótese aqui do emprego de explosivo é você utilizar o explosivo para furtar, né? E claro, o crime de furto, o objeto de tutela de proteção jurídica é a propriedade e a posse. E a ação típica é subtrair para você ou para outra pessoa uma coisa alheia móvel. Então a questão 1 está certa. 2. Roubo qualificado, segundo o Código Penal, artigo 55. Olha só, pessoal, se você está bem atento a isso aí, você vai perceber que o roubo, que é quando você subtrai para si ou para outrem, agora, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ele é previsto no artigo 157. Então a questão já erra aqui, afirmando que é 155. 155, como nós vimos, é o furto, né? E aí ele traz destruição e rompimento de obstáculo, abuso de confiança, escalada, destreza, concurso de pessoas. Isso aqui são qualificadoras do furto e não do roubo. Logo, questão errada. 3. Em se tratando de furto, equipara-se a coisa alheia móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Exatamente, pessoal. No furto, energia elétrica é equiparada ao bem móvel. Agora, lembre desse detalhe. De acordo com o STJ, olha só.
escrever aqui. Energia elétrica pode ser objeto de furto. Agora lembre da posição do STF. O STF diz o quê? No caso de TV a cabo, o fato é atípico. Uma das fundamentações do STF para dizer que esse fato é atípico é porque a TV a cabo, a energia TV a cabo, ela não se esgota. Então, questão 3 certa. Item 3 certo. Item 4. A pena para o crime de roubo, tipificado no artigo 157, agora sim, né? Roubo, artigo 157, é de reclusão de 4 a 10 anos de multa. Esse item cobrou somente o preceito secundário do crime. Lembre, o crime tem preceito primário, a conduta proibida, e o preceito secundário é a pena. E aí essa banca gosta de fazer isso, né? Então, temos ali certa 1, 3 e 4. Essa questão, ela não tem gabarito, na verdade, né? Porque ela fala que apenas o item 1 está incorreto, todos os itens estão corretos. Não, essa tem gabarito sim. Somente o item 2 está incorreto aqui, ó, letra B, né? Tinha confundido com outra questão aqui. Somente o item 2 está incorreto aqui, ó. Beleza. Vamos para a última. Essa última aqui, pessoal, bem simples, né? Essa banca Consulpan, ela gosta muito da literalidade. Então, é você ficar atento aos verbos para acertar ali qual o tipo penal. Então, subtrair coisa alheia móvel, coisa móvel alheia para si ou para outrem, nós temos aqui, mediante grave ameaça ou violência, a gente tem aqui o roubo, né? Roubo, no item 1 é roubo, e a gente já tem a resposta, só pode ser a letra B. 2. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar ou que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então a gente tem aqui extorsão, isso é a literalidade, extorsão. Item 3. Obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outra fraude. Isso aqui é o estelionato. Estelionato, como vimos, nós empregamos essa fraude para que a vítima entregue o bem. E 4, temos aí exigir ou receber com garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. A gente tem aí o caso de extorsão também, chamada extorsão indireta. Então, o gabarito aí na letra B. E assim, pessoal, a gente finaliza aqui as questões aí do nosso aulão de Direito Penal, tá? Espero que vocês utilizem esse material para revisar bastante, né? Certamente, em sua prova, haverá questões que a gente trabalhou aqui ao longo do dia. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela presença, um abraço a todos, até a próxima.